Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Intolerância, repressão ao pensamento, interdição ostensiva ao pluralismo de ideias e repúdio ao princípio democrático. Censura. O alvo somos nós, cidadãos brasileiros, pois não precisamos ter quem determine o que podemos ler, pensar, escrever, falar ou como devemos nos relacionar. O brasileiro não precisa de tutor, precisa de educação para que cada um possa fazer suas escolhas com consciência e liberdade. No programa de hoje, Dr. Otacílio Andreata Lemos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Poços de Caldas, e doutora Leda Chaves Sampaio, sexóloga. Está no ar o Jornal 360. Boa noite, mais uma quinta-feira para a gente debater assuntos que refletem a nossa sociedade. Seja bem-vindo ao Jornal 360. A partir de agora, até as 22 horas, você é convidado a interagir, a perguntar, a participar. Estamos ao vivo pela TV Postos. Boa noite, doutora Leda. Que prazer te receber. Seja bem-vinda. Carol, obrigada pelo convite. Boa noite, né? Boa noite também a todos os ouvintes. Né, que chegaram, estão aí ouvindo, né, se interessando por um tema importante. Viu? E participam. Nossos telespectadores são bastante assíduos à TV Postos e ao jornal. E a gente está trazendo um tema, uma autoridade determinar o que a pessoa não pode ter acesso a uma bibliografia, censura, é censura prévia. É alegar que o intuito é proteger a criança, é uma desculpa para impedir que adolescentes tenham acesso à diversidade. Doutora, até que ponto a literatura infanto-juvenil pode influenciar a identidade de gênero? Ela pode influenciar, dependendo da idade, né? Até os 6 anos de idade, a gente precisa ter, né, muito cuidado na maneira com que a gente conduz determinados assuntos. Concordo com você. A adolescência já tem uma certa criticidade, né? Ela já pode agir, já pode entender, mas a criança, ela precisa sim, porque ela tem informação. Uma coisa que é importante, né, porque nós todos nascemos com uma sexualidade. Sim. Né? O que vai definir a nossa orientação, né, é como a gente vai, né, vai viver, vai crescer, né, a nossa vivência. Né? Eu sei que tem teóricos, né, que tem outras linhas para compreensão da orientação. Né? Eu compartilho de uma linha que é na construção mesmo. Certo. Né? Vivemos uma sociedade que brigamos pela escolha, mas temos que assumir nossas escolhas. Eu acho, né, que ninguém tem nada a ver com isso, com o que eu escolho. Né? Então, a orientação sexual, na primeira infância, a gente realmente precisa ter muito cuidado. Não é qualquer um que pode conduzir, os pais precisam de orientação, como que lidam, né, com algumas questões que a criança traz e a literatura também precisa. Certo. Né? A partir de que idade a gente, então, deve começar a falar com os nossos filhos a respeito de sexualidade, a respeito de diversidade, porque isso está no nosso mundo. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que não acontece. Isso. Assim, a melhor pergunta dos últimos tempos quando a criança se manifesta. Quando ela pergunta, quando ela tem curiosidade? Quando ela pergunta, quando ela tem curiosidade. Né? Muitas vezes a ansiedade dos pais não respeitam esse tempo da criança. Concordo. A criança, até entende a ansiedade dos pais. Né? O pai quer o melhor, a mãe quer o melhor, mas é dela, não é da criança. Então, por isso que eu vejo com cuidado a literatura da primeira infância. Tem que ter muito cuidado, porque tem que respeitar esse tempo da criança. Ela vai trazer,
né? Só basta você estar, né, preparado para lidar com as perguntas. Então, é o tempo dela, quando o tempo ela da criança. vier com o questionamento. É o tempo da criança. Ou seja, nós, pais, mães, tutores, nunca devemos apresentar o conteúdo se é que ela não gerou uma curiosidade. Sim, porque aquilo bate como um desconhecido para ela, né? E aí, como é a mesma coisa, você fazer algo que você não está pronta para fazer, né? Causa estranhamento, causa rejeição, causa fantasia. E a criança, ela já percebe que no campo da sexualidade algo está diferente. Qualquer criança. Por quê? Porque a mãe e o pai, quando vai apresentar o corpo dela, o que a mãe fala? Né? Todos os nossos órgãos têm um nome. Quando chega a parte genital, muda o nome. Certo. São nomes pejorativos, são nomes diferentes. Então, a criança, ela capta que ali tem algo diferente. Porque tem pulmão, coração, tem olho. Por que quando eu vou falar do meu órgão sexual, já é um nome diferente? E vários nomes e risinho. Então, a criança, ela tem um sensorial, uma percepção que o adulto subestima. Então, a criança já percebe que aquela área, tanto que nos jogos sexuais muito comuns na infância, que já no final da primeira infância, eles vão estar se trocando entre eles. Por que faz escondido? Porque o próprio adulto, ele lida, né, com essas partes com um certo mistério, com um certo risinho. Se houver uma naturalidade na criação, isso pode vir a refletir nessa naturalidade da criança? Por isso que eu questiono a educação nas escolas, porque não é para quem quer, para quem pode. Doutora. Muito bom você ter falado isso. Você acha que temáticas LGBTs devem ser abordadas em sala de aula? Devem ser abordadas por pessoas com competência. Certo. Porque a criança, né, o adolescente, ele percebe quando você fala algo teórico e algo que você acredita e lida com naturalidade. Né? Assim como questões sexuais, a sexologia deveria ser abordada em sala de aula. Você acredita que sim, que seria ótimo? Acredito assim, perfeitamente, que é necessário, é urgente que se faça. Né? Mas, de novo, eu te toco numa tecla. Não é para quem, não é uma coisa imposta. Não são todos. Por quê? Porque somos construídos numa sociedade extremamente repressora. Né? Então, você não pode dar para o outro algo que você não tem. Então, se eu tenho uma sexualidade repressora, não adianta. Não passa pelo cognitivo, não passa pelo intelecto. Eu vou passar isso para os meus alunos. Né? Então, existe pessoas que podem, né, fazer. Tanto que tem profissionais da área da saúde que não trabalham com essa área e conhecem. Né? E hoje a gente percebe que tanto nas escolas, assim como em casa, quando esse tema surge, é mais fácil desconversar do que aproveitar a oportunidade para um diálogo. É isso mesmo. Né? O aluno, ele traz, né? O filho traz, mas é uma questão de você tratar com naturalidade. Né? É como falar de qualquer parte do corpo. Né? E cultural. É difícil para pais que não trouxeram essa naturalidade na sua criação passar, mesmo com tanta informação hoje que a gente vê pela internet, livros, hoje existem dezenas de livros, né? Já a gente vai falar das polêmicas dos livros. É difícil para os pais que não tiveram essa orientação dessa maneira natural transferir isso para os filhos? Com certeza. Não precisa, né? Até para, assim, não vou defender, mas até para compreender o comportamento desses pais. Você vê, né? Sexo está vinculado à gravidez e doença. Né? Você vê, né? A saúde, o Ministério da Saúde, ele não trata o sexo como algo prazeroso, é algo ou doença ou gravidez indesejada. É uma questão de saúde, né? Então, assim, a educação também é para evitar doença, para evitar gravidez. Ninguém fala do sexo como algo prazeroso e que você precisa ensinar. Né? Esse ser informação a respeitar o seu corpo, a conhecer o seu corpo, até para o quê? Né? Ele ter, né, essa tutela sobre o desejo dele, ele se conhecer, principalmente nós mulheres.
Então, é isso que precisa passar para os nossos jovens. Sempre Nossos um jovens, tabu muito nossos grande, jovens assim. começam a vida sexual hoje com 11, 12 anos. A gente não vai tampar o sol com a peneira, 12 anos a gente vê. Mas você pergunta uma menina onde fica o clitóris, ela não sabe. Quando sabe o que significa clitóris. Entende? Então, assim, é um desconhecimento total do seu corpo. Né? Então, como assim? Então, o sexo tem que ter uma responsabilidade. A partir do momento que ela entende que é para o prazer dela, né? Que ela vai ter cuidado. Né? Não é só uma questão, porque aí toca um terror. É uma coisa do proibido. Quando não tem ali incutida a questão de que é pecado, é sujo. Né? Então, até para a gente entender por que alguns pais têm dificuldade, porque nós fomos construídos nessa sociedade que o tempo todo está, né, nos jogando essas ideias, esses pensares. E muitas vezes é melhor se calar. E a doutora tocou em proibido, vou tocar na questão que movimentou o final de semana. Você com certeza acompanhou e daqui a pouquinho a gente também vai conversar com a doutora Tarsila a respeito juridicamente desse assunto. Juridicamente, doutora, beijo não é considerado pornografia ou conteúdo sexual. Estou correta? Está correto. Então, por que um beijo gay entre dois super-heróis completamente vestidos, né? Qualquer obscenidade causou tanta polêmica no último final de semana? A gente pode afirmar que, diante do ocorrido, é uma questão muito mais política do que uma questão muito mais em torno da sexologia? Assim, pelo que eu entendi, foi um sensacionalismo, né? Um oportunismo, porque eram livros que estavam fechados, né? Não estavam assim abertos. Okay. Né? Agora, eu defendo a ideia que tem que ter uma classificação, né? Tem que ter uma classificação. Mas embalado, com saco preto, fechado? Não precisa. Todo esse terror em cima de um quadrinho? Né? Porque você está levando, você está indo com seu pai, está indo com a sua mãe numa bienal. Né? E o intuito de você levar seu filho é o quê? O apreço, o amor pela leitura, a cultura, a criticidade, né? O desenvolvimento de um pensamento crítico. Então, mas respeitando. Eu não posso fazer com que, Carol, né? Eu acho que o meu filho tem que ter isso, mas ainda não é o tempo dele. Eu tenho que lidar com a minha angústia de querer preparar o meu filho para a vida, para o mundo, mas respeitando o tempo dele. Então, eu penso que a classificação, porque senão vira um desvio, né? Como aconteceu, infelizmente. Né? As nossas crianças foram extremamente prejudicadas. Agora, a questão do super-herói, eu já penso que tem uma outra subjetividade. Né? Eu já olho assim, em grandes cidades, como aconteceu no Rio, é muito comum as crianças estarem vendo, né? Dois homens se beijando, duas mulheres, isso aí é muito comum. Mas a questão do super-herói, eu acho que para a primeira infância é uma coisa que não precisa usar esses artifícios. Eu acho que tem outras maneiras de você desenvolver o respeito pela sexualidade, pela opção, sem usar esses subterfúgios psicológicos. Essa é a minha opinião. Então, doutora, na sua opinião, se não fossem super-heróis, fossem dois homens absolutamente normais, vestidos, sem estar caracterizados como super-heróis, não teria tido problema? Sim, entende? Porque é o que elas veem no dia a dia, elas estão vendo isso. Então, né? Sem dúvida, né? Agora, acho que não foi precisa. Que chocou, né? Sim. Isso tá na internet, no YouTube, no dia a dia, com você andando na rua com seus pais, você pode estar presenciando algo do tipo. Pois e exatamente. E ela vai ler livros, ela vai ler história, e ela vai ver que grandes líderes da humanidade, como Alexandre o Grande, era homossexual, entende? Então não precisa estar usando, isso é uma perspectiva minha, não precisa estar usando agora, né? Ela vai ter aquelas pessoas, né, grandes guerreiros, certo, que a história mostra que era, né? A proibição gera revolta, gera curiosidade? Sim, sim. Freud falava uma frase perfeita, né? Que ele diz o seguinte: o que você reprime é o que te domina. Certo. Eu acho que tu reprimes é o que te domina.
Fechou a janela, vai dar vontade de ver o que tem lá dentro. Nós temos uma matéria, inclusive fomos às ruas, conversamos com pessoas da nossa cidade a respeito desse assunto que tomou conta do final de semana. Vamos acompanhar. Wesley é homossexual e diz que a aceitação, principalmente por parte de familiares, não foi nada fácil. Cresci dentro de uma família religiosa, então você ouve dentro de uma instituição, né, que você é errado e que você vai para o inferno. Então, para você aceitar o que está acontecendo dentro de você, que é algo normal, é um processo complicado, né? Então, para mim, passou coisas na mente, né, de suicidar, de que eu não prestava, de que eu perderia minha família e meus amigos. E não é muito pelo contrário. Hoje eu tenho o apoio da minha família, o amor, né, e amigos que aceitam eu como sou. E o mais importante é eu aceitar, né, que está tudo certo e que está tudo bem, eu ter esse sentimento. Foi difícil da família aceitar, mas boa parte da sociedade ainda não entende. O jornalista é sempre vítima de preconceito. Teve um dia passando na rua, conversando com um amigo no telefone, o rapaz me fala assim para mim, vira macho, vira homem. Então eu fiquei assim, como assim? Então o que é ser macho, o que é ser homem hoje em dia, né? Então, essa pluralidade. Felipe é dono de uma casa noturna frequentada pelo público LGBT e outros. Segundo ele, a principal regra da casa é o respeito. A população de Poços de Caldas, apesar de Poços ser uma cidade pequena, começou a aceitar esse tipo de ambiente na cidade. Hoje em dia é uma casa que não só recebe o público LGBT, como recebe o público heterossexual e recebe todo tipo de público e sempre da melhor maneira possível, sempre de maneira acolhedora e particularmente, eu nunca tive um problema do ponto de vista de preconceito em que surgisse alguma situação em que a gente precisasse interferir, entendeu? Celso é psicólogo e faz parte do grupo Transparecer, onde são dadas dicas, conselhos e ajuda a pessoas transexuais. Hoje a gente procura desde o atendimento médico, o atendimento psicológico, os novos membros, né, são auxiliados pelos membros mais antigos a conseguirem fazer a retificação dos seus nomes nos seus documentos, a se encaminharem, né, para os tratamentos específicos, às vezes fora da cidade, quais os caminhos, né? Então é uma forma em que a troca de experiência entre essas pessoas gera esse sentimento de pertencimento e proteção. Segundo o especialista, o preconceito impacta de forma muito negativa sobre a vida de pessoas LGBT. Internalizada, em que as pessoas começam a pensar que há um erro na vivência delas, que há um erro sobre a sexualidade delas, que elas são erradas, que elas são desviantes. Isso por si só já é bastante cruel, fora a exclusão do mercado de trabalho, a solidão, a dificuldade em encontrar seus relacionamentos. Tem uma pergunta bastante interessante aqui, doutora Leda. O Eduardo pergunta se as crianças imitam muito os pais. Aliás, ele afirma: se os pais não tiverem o pensamento aberto, eles podem induzir seus filhos a seguirem por um lado ou outro? Pensamento aberto, assim, Eduardo, tem duas coisas distintas. Nossos filhos, eles vão ser o que somos, não o que falamos. Certo, eu concordo. Então, não adianta, né, você ter uma postura, um discurso muito aberto com seus filhos, se no dia a dia ele vê uma atitude sua preconceituosa, né, de descumprimento de regras. Então, é um discurso dúbio, né? Quer dizer, é uma prática. Então, Eduardo, não é o que fala, né? Não é o que fala, mas é o que você é. Então, realmente, os filhos imitam os pais. Inconscientemente, tanto se a gente for... Quantas coisas criticamos nos nossos pais e anos depois fazemos exatamente iguais a eles. Então, é inconsciente. Eu acredito, né, pelo meu referencial teórico, que nos primeiros 6 anos, 7 anos, ali está formado. Né? Ali você escolheu. É um ótimo momento para você refletir, né, aquilo que você anda fazendo no seu dia a dia, né? Porque é exatamente isso que seu filho, sua filha vai estar replicando durante a vida dela. É uma boa reflexão. Durante a campanha, o Jair Bolsonaro surgiu com um exemplar do livro Infanto Juvenil, Aparelho Sexual e Companhia, e deu entrevista dizendo que esse livro tinha sido distribuído pelo MEC para as escolas, o que não é verdade. Nas redes sociais, ele também disse que esse livro era uma porta para a pedofilia, que estimulava o interesse precoce por sexo. Aí eu pergunto o seguinte:
Como se dá esse uso político em cima de questões voltadas para a sexologia infanto-juvenil? Esse é o problema, sabe, Carol? As pessoas se apoderarem de um saber, de um conhecimento que não tem tecnicidade, não tem estudo, não tem profundidade, né? Então, quando o Bolsonaro, né, quando eu sei que eu acompanho, ele é muito mobilizado pela Damares, Também. que traz muitas tragédias. Eu penso que é um governo que está sendo movido pelas tragédias infantis. Eu trabalho num órgão de repressão e a gente tem que ter muito cuidado. É bom a gente até colocar que a doutora trabalha na delegacia também, recebendo mulheres que sofreram abuso, questões de feminicídio, ou seja, está mais do que competente para estar aqui conversando com a gente. Queria colocar isso também, doutora. Continue. Bolsonaro, Damares, por favor. Isso, né? Então, eles são muito movidos pelo extremo, pela tragédia. Certo. Né? Então, não é tudo doença, também tem o saudável. Então, e por questões religiosas também. Sim, porque aí vai mais a uma questão... vez, sem respeitar, não é? A opinião, a escolha. No começo, a doutora falou sobre escolha, a escolha de outras pessoas. Sim, o diferente, a tolerância, a diferença, o pensar diferente. Que isso é muito difícil, né? Mesmo com discursos de tolerância, mas uma prática intolerante, né? Senão os assédios não seriam tão altos nas instituições, né? No trânsito, nós não teríamos tanto problemas, né? E considerando que são os pais, os curadores do conteúdo literário que a criança acessa, né? Que deve ser, o que deve ser levado em conta por esses pais? Como que a gente deve reconhecer tema e obra adequado? Aqui eu estou dentro da questão sexual, não levando em conta a questão da literatura por si, até mesmo porque a sua competência está na área psicológica e sexóloga. O que a gente leva em conta? Como apresentar esse conteúdo para os nossos filhos? Mas tem muito material bom. Tem muito material bom de profissionais, né? Como a gente observa? Quais as características para se observar, para falar, não, isso eu posso estar apresentando para o meu filho? A primeira coisa, você tem que ler. Ótimo, doutor. Primeira coisa, porque muitas vezes a gente quer que o filho faça algo que você não faz. Exatamente. Entende? Mais uma vez aquela pergunta do Eduardo, né? Nossos filhos vão ser nossa cópia do que nós somos. Não adianta você cobrar seu filho que ele não está lendo, tem que ler, você vai, senta junto, leia antes, se prepare, depois senta junto. Né? Tem uma fase tão gostosa das crianças, assim, até os seus 6 anos, que eu sei que é muito cansativo, mas é que eles gostam de ler, repete a história, eles querem ler junto, na hora de dormir, eles querem ler junto. Então, tem sim, a criança, ela demanda, ela dá sinais, ela quer ouvir. Então, é uma oportunidade de você pegar, né, um livro, nada muito cansativo, mas pega, né, a história e vai, porque aí você falando, você lendo uma história, o teu filho, a tua filha vai estar trazendo as perguntas. E aí sim que é uma coisa natural. É natural, vem a pergunta, vem, né? Mas como eu tinha um professor que falava, é dar feijoada para recém-nascido. Né? Então, é uma questão, né, de gastar tempo. Eu diria de investir o tempo. Investir o tempo. Não é, doutora? Né? Não gastar o tempo, investir o tempo. Isso, né, mas você vai sentar. O tempo que você ia ver uma série, você não vai ver essa série. Você vai sentar com o teu filho e vai ler, vai dormir. Eu sei que está cansado, mas a gente precisa assumir nossas escolhas. Se você quis ter filho, olha, dá trabalho mesmo. Você vai para a cama mais tarde. Né? Então, é isso. Então, a questão da sexualidade, a questão da educação sexual, passa muito por isso, por essa disponibilidade de você estar perto do seu filho. Não é comprar um livrinho e aqui, ó, dá. Né? Dá, olha, leia para aprender como é que faz, de onde vêm os bebês. Não é assim. E isso tem muito. E hoje os pais estão cada vez mais distantes dessa educação do filho, transferindo quase sempre para a escola, né? Essa questão da educação e ficando muito distante dos seus filhos. Sim, e essa distância, né? Então isso faz o quê? Né? Com que acabe o diálogo, né?
eu não pergunto, não tem naturalidade. Não, se você não tem informação em casa, você vai buscar informação Pois com um é. amigo, não é? Exato. Se a Nós escola não somos dá informação, criança. você vai buscar hoje na internet, que pode não ser sempre uma informação 100% Pois é. confiável. A gente está aí vendo a demanda de fake news que tem Sim. acontecido cada vez mais. Então, quer Pois dizer, é. você acaba jogando seu filho aí na multidão para que ele mesmo ache as respostas e produza sentido em cima daquilo que ele achou E que... por que a pedofilia cresce tanto? Por que a pedofilia cresce? Quer dizer, por mais que se trabalhe, por mais campanha, mas a pedofilia cresce. Por quê? Porque nossas crianças têm a fase de curiosidade, os pedófilos estão atentos. Então, se o pai e a mãe não estão atentos ali, está ali junto, o pedófilo vai incitar, vai começar a trazer, e aí você vê pela internet. Por quê? Porque tem a fase dele e você não está perto para estar respondendo. Com certeza, doutora. Eu vou encerrar esse bloco perguntando quais são as maiores preocupações, na sua opinião, doutora, em relação à liberdade sexual, liberdade de expressão no Brasil, em tudo que a gente tem vivido. Olha, a liberdade de expressão, eu considero o país que tem uma certa liberdade de expressão. Né? Eu acho que nós que vivemos o período da ditadura, né? Que a gente, vamos supor, eu não podia nem escrever uma redação, a redação ficava presa. Né? Então, eu penso que liberdade na área sexual a gente ainda não tem. Né? Não tem. Sabe por que eu te falo isso? Porque ainda tenho, é só quem está me escutando pensar na sua hora 2, no seu parceiro ou parceira, né? Certo. Se você se desnuda mesmo, de verdade. Então a gente ainda tira a roupa, mas não tira a roupa de dentro. A gente não fala dos nossos medos, fantasias, nossos mitos, né? Ainda temos muito bloqueios na área sexual. Então, eu seria muito hipócrita de dizer que tem liberdade. Não tem, porque nunca teve tanta disfunção sexual, né? Tantas pessoas buscando no sexo resposta para os seus vazios existenciais. Né? O número de gravidez, o número da sífilis crescendo. Então, assim, pessoas que não conhecem seu corpo. Certo. Então, eu falar para você que tem liberdade sexual, porque liberdade para mim tem a ver com responsabilidade, tem que a ver com alteridade, né? Tem a ver com poder sobre si mesmo. Eu poder dizer, né, que eu posso fazer a 2, a 3, a 4, a 1000. Então, eu não vejo no país essa liberdade sexual. Eu vejo um país contraditório, conflituoso, ambivalente, né? Independente de quem fica no governo, um ou outro, ou um prende muito, ou um libera muito, como um casal criando seus filhos que vêm de uma cultura Sim. de 2 lares diferentes e que seus filhos ficam ali para quem eu vou, né, seguir, né? Então, eu hoje não te responderia que no país tem, né? Eu acho que a gente ainda tem muito caminho para andar para uma liberdade sexual. E que a gente possa refletir sobre todo esse conteúdo que a doutora Leda trouxe aqui hoje para a gente. Eu quero te agradecer imensamente. Imagina, espero que você Carol. possa retornar e trazer informações para que a gente possa abrir a nossa cabeça e na criação dos nossos filhos. Porque eu tenho certeza que você, enquanto pai e mãe, o que você quer é o melhor para a sua família. Isso é unânime, não é, doutora? É Isso verdade, unânime. Carol, perfeito. Isso sua é unânime, colocação. que a gente quer o melhor, a gente quer, mas a gente não pode esquecer que ali tem um indivíduo pensante, que tem vontades próprias, desejos próprios e que tem uma personalidade Sim. própria. Muito obrigada. viu, Imagina, doutora? Carol, muito Agradeço obrigada pelo imensamente. convite. Agradeço. Vou fazer um intervalo e volto tratando ainda desse tema do final de semana, mas agora sobre um olhar jurídico, as questões legais que envolveram o vai e vem da Bienal do final de semana. Eu volto em instantes.
Falei para você que era bem rapidinho, já estou de volta, participe com a gente através do WhatsApp. E vale lembrar também que o Jornal 360 reprisa aos domingos, às 19h30, e você pode e deve baixar o aplicativo da TV Postos e rever todas as edições do Jornal 360, assim como toda a programação da TV Postos. Estou recebendo agora o doutor Otacílio Andreatta, falei correto seu nome, doutor? Isso Seja mesmo. bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Que é presidente da OAB aqui da nossa cidade. Prazer te receber, obrigado, viu? Prazer é todo meu, Carol. Agradeço imensamente o convite, é uma honra poder estar aqui representando a advocacia de Poços de Caldas e trocando algumas ideias sobre as questões jurídicas do tema como polêmico. precisamos, olha aí, ó, eu vou resumir o que aconteceu aí ao tentar censurar a Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella realmente desejava jogar na sombra os livros com a temática LGBT. Mas o tiro, gente, saiu totalmente pela culatra. Primeiro, por causa de uma derrota dupla no Supremo Tribunal Federal, após ele conseguir a decisão favorável ao recolhimento dos livros lá no Tribunal de Justiça do Rio, o prefeito carioca viu essa mesma decisão ser derrubada 2 vezes pelos ministros aí do Supremo Tribunal Federal. Aí, doutora Otacílio, eu pergunto o seguinte, pode ser criada uma jurisprudência a partir dessa decisão do Supremo para que esse tipo de censura não volte a acontecer? Ah, sem dúvida. Ambas as decisões que partiram do Supremo Tribunal Federal, elas foram bastante emblemáticas justamente nesse sentido. Eles trataram de forma amplamente divulgada de um tema polêmico, certamente julgamentos futuros, a ideia deve prevalecer. Importante ressaltar que as 2 decisões, elas foram decisões liminares, foram dadas de forma monocrática. Isso significa que só pelo juiz, no caso pelo ministro relator do caso, não passou pela deliberação de todo o pleno para que fosse formada uma convicção geral da nossa Casa Constitucional. Que é assim que a gente forma uma jurisprudência, é isso? Exatamente, a jurisprudência ela tem que partir da decisão colegiada. Os Ok. ministros reunidos pelo pleno, eles votam determinada matéria e aquilo passa a ser paradigma para outros julgamentos. Mas pode vir a acontecer. Sem dúvida, Especialmente como a conotação que o fato tomou. Não só Brasil, inclusive em mídias em outros países. Exatamente, a repercussão foi muito grande e demonstrou, a princípio, qual seria uma orientação da Casa Constitucional, que se revelou bastante propensa a defender o que realmente está prescrito na Constituição, que é tanto o princípio da igualdade, a isonomia entre as pessoas, não pode haver distinção com relação a sexo, raça ou cor, está defesa na nossa Constituição, e da mesma forma defendendo o princípio da liberdade de expressão, sobretudo a liberdade de expressão artística, que foi o caso, né? Com base nisso que o doutor está comentando, a gente pode afirmar então que o prefeito Crivella ele cometeu discriminação contra LGBTs? Cabe processo? Olha, o processo em si não vejo imediatamente a possibilidade, mas o que aconteceu, inclusive no voto do ministro Dias Toffoli, porque só para distinguir os cenários, foram 2 ações distintas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que inclusive se despede hoje do cargo, né? Exatamente. Ela, no último sábado, ela impetrou uma medida judicial diretamente no STF, que é uma suspensão liminar. É uma prerrogativa do cargo dela como Procuradora-Geral que visa defender a coletividade. Então, houve uma violação ao ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, houve uma violação coletiva. Então, isso coube a ela entrar com essa medida judicial diretamente no STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que confirmou a ação da Prefeitura do Rio. E, ao mesmo tempo, também, a empresa que organizou a Bienal, eles entraram com uma ação na Justiça do Rio que foi indeferida e foi parar no Tribunal do Rio. O desembargador do Tribunal do Rio entendeu que havia legalidade no ato da Prefeitura em, entre aspas, censurar a divulgação do livro. E, face a isso, os advogados da empresa organizadora do evento entraram com uma outra ação jurídica que se chama reclamação constitucional, também endereçada ao Supremo Tribunal Federal, enquanto houve uma violação dos preceitos fundamentais da Constituição. Doutora, a sua classe teve trabalho no final de semana, a gente pode dizer Trabalho, isso, né? mas que foi
muito tenso o que aconteceu. As imagens que nós vimos, especialmente quando os homens do Crivella entraram na Bienal, né, todos vestidos, aquilo assustou não só quem estava na Bienal, como a população de uma maneira geral, né, nos remeteu aí imagens de uma ditadura, não é? Eu acredito que principalmente o público-alvo que estava ali bastante envolvido com a questão, talvez nunca tenha se defrontado com uma ação dessa. Afinal, inclusive, o público em que eu me incluo não fui filho da ditadura, já filho do período de redemocratização, né? Então, para essa geração é algo bastante estranho. Talvez nossos pais tenham convivido com isso e tenham até um grau de conformismo um pouco maior, mas para as gerações depois do final da década de 80 para frente, nosso período de redemocratização, acredito que as gerações dali para frente não estão acostumadas com esse tipo de ato. Talvez por isso tenha tomado enorme proporção, por remeter a um passado bastante sombrio da nossa história. Sem dúvida. E no Brasil, o casamento homoafetivo, a alteração de nomes de transexuais e transgêneros e a criminalização da homofobia foram já decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Como você vê a judicialização de questões LGBT? Olha, no fundo é lamentável que isso tenha que chegar às vias do judiciário para ser debatido enquanto direito ou não, porque o ideal seria que a nossa sociedade já estivesse um pouco mais consciente e conformado, principalmente as nossas autoridades, com os preceitos constitucionais. Afinal, os direitos fundamentais que estão prescritos no artigo 5º da Constituição Federal, eles são enfáticos e garantiam tanto a liberdade de gênero, a liberdade de pensamento sexual, liberdade religiosa, enfim. Nós vivemos num país de uma cultura muito plural, muito heterogênea. Então, nós precisamos aprender mais a respeitar o nosso semelhante, suas orientações, suas próprias convicções. Então, é um pouco lamentável que a nossa Corte Constitucional tenha que se ater a essa discussão em algo que deveria já ser bastante natural entre nós, né? Eu acho até curioso porque o governo sabe os seus direitos na ponta da língua, mas quando é em relação aos seus deveres, tem deixado cada vez mais a desejar. A eleição de líderes autoritários e populistas pode ser um problema para criar leis que protegem direitos LGBT? Não digo só, única e exclusivamente aos direitos LGBT, mas em toda orientação, aquela que for em desconformidade com a política pública. Então, eu acho muito importante a gente entender que, dados momentos da nossa história, o poder ele foi exercido por pessoas diferentes, por convicções ideológicas diferentes. Sim. E a ideologia sempre parte da classe dominante. E, num contexto político, é importante notar que, recentemente, nós tivemos uma substituição bastante radical de ideologias. Então, nós vivemos atualmente um período onde a nossa classe política dominante é extrema-direita, é um perfil bastante conservador. Isso, por óbvio, afeta nas políticas públicas, mas isso não pode, de forma alguma, afetar a vida do cidadão de forma privada. Então, essa questão dos livros é bastante emblemática nesse sentido, porque foi uma ação do Estado que atravessou os limites de até onde o Estado pode atuar na vida do cidadão. Entendeu? Influenciou na liberdade de escolha das pessoas. Então, é importante frisar, por exemplo, que a censura é totalmente vedada no nosso ordenamento jurídico. Não há qualquer tipo de proibição com relação à liberdade de expressão, certo, sobretudo artística. Mas, por outro lado, existe a preocupação, sim, com o conteúdo que é veiculado. Então, nesse caso específico, onde que gerou onde ficou ali residindo de forma muito tênue a preocupação em proteger o menor, a informação que chega até o menor e a discriminação, foi no fato de o único conteúdo que foi proibido, digamos assim, foi o conteúdo LGBT. Não foi propriamente a sexualidade contida no ato, mas sim o conteúdo ser LGBT, porque diversas outras publicações também tinham conteúdo de natureza sexual e não foram proibidas. O ato que foi a Prefeitura do Rio determinou que aquele livro deveria ser veiculado em uma embalagem lacrada. Preta, né? Para que não aparecesse nem capa, nem nada. E uma etiqueta, né? E uma etiqueta com a indicação
a indicação da idade mínima para o conteúdo ser exibido. Então, não, da mesma forma, não ocorreu com outras veiculações. E é o que também não ocorre na nossa mídia em geral. Então, se fôssemos pensar dessa forma, estamos protegendo as nossas crianças do conteúdo sexual, então não poderíamos sequer ter propaganda de cerveja, né? Porque toda propaganda de cerveja geralmente é veiculada algum apelo sexual, alguma coisa, então é destinada a um público adulto, mas está acessível às crianças. Sim. Então é importante também lembrar que a nossa legislação se preocupa com isso, mas ela não estabelece censura, ela estabelece a indicação de conteúdo. Cabe, inclusive, ao Ministério da Justiça, muito como a gente está assistindo um programa de televisão, aparece lá conteúdo indicativo. Né? Então, 12 anos, 14 anos, 16 anos, mas de forma alguma aquele programa ele é proibido de ser veiculado. E aí cai muito no que a doutora Leda falou, cabe aí aos pais, aos tutores legais decidirem se eles acreditam que, de acordo com aquilo que eles vivem em família, com as suas ideologias, é ou não é bom para aquela criança, Exatamente. Seu filho, o adolescente, enfim, né? E não o governo dizer se você pode ou não pode assistir, ler, ver aquilo que ele acha que não é bom para você. Mas a gente não percebe por trás de tudo isso, doutora Otacílio, questões muito mais voltadas à política e a um eleitorado, né, no caso do Crivella, do que propriamente dito mesmo a preocupação com a educação das crianças? Não, sem dúvida. Até porque o perfil político dele, né, ele é tradicionalmente conhecido no Rio de Janeiro por ser da bancada evangélica, Exatamente. Como se diz no meio político, né? Mas é aquilo que eu estava te falando, nós não podemos confundir o poder político com o Estado. Okay. Então, por mais que mereça respeito, sim, a bancada, desculpe, os eleitores que o elegeram, eles elegeram porque coadunam com as mesmas convicções. Mas eu não posso, enquanto representante do Estado, impor essas convicções àqueles que não pensam igual a mim. A democracia requer essa pluralidade de ideias para ter campo fértil. Então, a democracia em si, ela só consegue se sedimentar e evoluir num cenário onde realmente exista a pluralidade de ideias. As convicções com as quais eu enxergo o mundo, as convicções com as quais o outro enxerga o mundo, elas têm que conviver em harmonia, elas têm que ser respeitadas e esse debate ele tem que ser virtuoso de alguma forma, não proibitivo. Sem deixar claro aqui, nós citamos do Crivella que ele faz parte da bancada evangélica, mas todo o nosso respeito àquelas pessoas que fazem parte dessa comunidade evangélica. Nós estamos debatendo questões políticas no jornal. A gente gosta de deixar isso bem claro, porque tanto a TV Poços quanto nós respeitamos cada um e as escolhas de cada um. Por isso, estamos aqui debatendo no 360. Entrando dentro dessa questão religiosa, doutor, como que a gente equilibra direitos LGBTs com liberdade religiosa? É possível fazer uma lei única que respeite esses dois grupos? Na verdade, toda lei deve ser única, né? Porque a lei é universal, ela abrange a coletividade como um todo. A lei não pode ser aplicada a determinado segmento. E a Constituição está aí justamente para tentar reger essa diferença de pensamentos, porque a lei ela deve ser isonômica, aplicada a todos, e ao mesmo tempo ela deve ser respeitada por todos e respeitar a todos. Então nós não podemos fazer uma lei restritiva a uns e que beneficie a outros. Então, mas parece que é o que acontece hoje no Brasil. Infelizmente, a técnica legislativa às vezes deixa um pouco a desejar nesse sentido. Tanto é que nós podemos observar que muitas das leis, elas são, posterior às suas edições, elas são declaradas inconstitucionais. Justamente por isso, porque às vezes ela atende a um determinado público específico e não atende a outro determinado público em desacordo com o que prevê a Constituição. Pergunta: gays sendo eleitos para cargos públicos é um sinal de que a população está mudando a forma de pensar e respeitando as pessoas e não a sua opção sexual? O que o senhor acha? Sem dúvida, porque é muito importante que na hora de poder que o cidadão exercer o seu direito ao sufrágio, né, ao voto,
que ele vote nas ideias que ele acredita, ele vote nas ideias que aquele candidato apresenta. Ele não vota em alguém pela orientação sexual, né? Infelizmente, a nossa democracia ainda é muito recente, ainda é muito jovem, nós estamos até hoje aprendendo a votar. Né? 30 anos após a Constituição, nós ainda estamos caminhando no sentido de aprender a votar, ainda temos campanhas de conscientização da importância do voto, para que as pessoas entendam justamente isso, Carol. É importante eu escolher ideias, não escolher pessoas. Então, as pessoas as ideias que me atraem não vêm do heterossexual, do transexual, enfim, de qualquer outra situação em relação à pessoa. É importante aprendermos a votar em relação às ideias, aquilo que coaduna com o que nós acreditamos. E ele também diz o seguinte, a Constituição diz que somos todos iguais, a criação de leis específicas a um determinado público é dizer que este artigo está errado? Não, aí entra a questão, a lei não pode ser dirigida a um público específico. Quando isso acontece, a lei é declarada inconstitucional. Então, de forma geral, todas as leis têm que ser realizadas para atender a coletividade e respeitar as diferenças dessa coletividade. Então, por exemplo, nesse caso da Bienal, não houve uma lei específica. Tanto é que o julgado do ministro Dias Toffoli, ele foi emblemático a esclarecer isso. Trata-se de uma situação ilegal. Não havia previsão jurídica para que a Prefeitura do Rio de Janeiro realizasse o ato que realizou. Não havia uma fundamentação no nosso Estado democrático de direito, né? Tá, inclusive na Constituição também. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Como não existe uma lei que proibisse a veiculação daquele conteúdo, ele careceu de sustentação jurídica a ação da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Estatuto da Criança e do Adolescente faz alguma menção à homossexualidade? Não, especificamente não. Até nessa questão houve a decisão que fundamentou, a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro que fundamentou a questão, a proibição justamente com base no ECA, mas o que foi revertido no segundo julgamento desse fim de semana no STF, o que partiu da defesa da empresa organizadora do evento foi julgado pelo ministro Gilmar Mendes. E ele foi muito feliz na sua colocação. Não se trata de analisar o ECA enquanto instrumento para proteger o menor e o adolescente, mas sim entender que o ato ele transgrediu normas constitucionais que procuram justamente frear o poder do Estado de interferir na vida privada do cidadão. Então, o ECA não faz menção específica à questão da homossexualidade. Então, ele não poderia ser utilizado nessa questão para defender, na verdade, uma ideologia, que foi o que aconteceu no caso concreto. Tem uma pergunta aqui do Carlos Antônio, ele diz o seguinte, doutor, como você enxerga o Brasil hoje com as dificuldades de conversa entre os principais poderes que nos regem? Olha, uma boa pergunta. Boa pergunta, excelente pergunta. Podemos definir como um momento de crise institucional, né? Para que o nosso país funcione democraticamente, é muito importante a solidez de todas as nossas instituições. Isso inclui Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. Então, para que esse sistema já foi pensado justamente para evitar qualquer excesso de um dos poderes. Afinal, eles se autorregulam. E dessa forma, eu acho que é muito importante a harmonia de pensamento, de convicções entre esses três poderes para garantir que o nosso país caminhe, que a nossa economia caminhe, que a nossa sociedade caminhe da mesma forma. Então, algumas dificuldades que nós vemos o Executivo apresentou um projeto de lei, aqui tem que convencer o Legislativo a alcançar a maioria, fazer todo um trabalho, mas isso, lógico, faz parte das regras do jogo, né? Faz parte do sistema democrático. Há que se ter o debate, há que se ter a discussão, mas principalmente há que se ter a harmonia de desígnios. Nós precisamos objetivar as mesmas coisas e precisamos, no mesmo sentido, cobrar dos nossos representantes para que eles se comportem dessa forma. Porque é muito comum, por exemplo, fugindo totalmente do assunto. Não, mas volta para cá, vamos responder. A questão da reforma da Previdência, então é o que o país precisa e a dificuldade de iniciar o diálogo, como foi quando o projeto de lei chegou lá na Câmara. Então, para começarem os trabalhos, iniciarmos os debates, foi uma grande resistência do Legislativo por ter sido um projeto encaminhado pelo Executivo. Então, essa harmonia, essa
cooperação e é fundamental para o nosso E desenvolvimento. estamos iniciando uma nova lentidão, entre aspas, com a questão tributária, com CPMF, né? Eu já vi que vai ser muito vai e vem, né? O governo do vai e vem vai começar vai e vem totalmente novamente. Pegando aqui um gancho com a pergunta aqui do Carlos Alberto, e a morosidade em relação aos julgamentos dentro, fugindo ainda um pouquinho do nosso tema, mas a gente já está chegando no final, a morosidade dentro do nosso país, doutor, que temos aí poderosos corruptos que foram julgados e não foram presos porque caducou, porque demorou o julgamento, o trâmite ali julgado. Como é que faz com isso no nosso país? Infelizmente, o sistema, eu acredito que atingiu o ponto crítico. Então, hoje nós convivemos com uma situação que é lamentável, mas você falou a verdade. Muitas vezes, tratando do direito penal, né, o crime prescreve por falta de julgamento. Então, o julgamento demorou tanto que não faz mais sentido punir o responsável, né, punir o criminoso. Então, aquilo já prescreveu no tempo. Mas o nosso sistema jurídico, apesar de todas as evoluções tecnológicas pelas quais a gente vem passando, que influenciam positivamente na celeridade dos julgamentos, ainda é um sistema deficitário, tanto no que diz respeito a pessoal, recurso humano mesmo. Faltam juízes, faltam promotores, faltam servidores na justiça. Existe um excesso de demandas muito grandes, e isso eu reputo muito culpa do próprio Estado, uma vez que esses dias eu li uma estatística muito interessante: 60% das demandas em curso no país atualmente tem o próprio Estado como parte, seja como autor ou seja como réu. Então o próprio Estado ele cria um sistema, ocupa mais da metade do sistema, então sobra pouco para que o cidadão possa resolver seus conflitos e o próprio Estado possa exercer seu poder punitivo. E como resolver essas questões, doutor? Olha, primeiro acredito muito que nós precisamos passar por uma transformação na nossa sociedade. São dois aspectos fundamentais. Essa transformação da sociedade passa pelo nosso próprio interior, né? O brasileiro ele é um demandista quanto mais. É muito comum a gente, numa briga de vizinhos por conta de uma cerca elétrica virada para um lado, virada para o outro, vai parar na justiça. Mas os americanos são muito mais, e lá tudo se resolve bem rapidinho. Não, pelo contrário, a estatística, o direito americano é bastante diferente do nosso, né? É um direito baseado no senso comum, né? Um direito consuetudinário. Então, é totalmente diferente a forma de julgamento. Eu só estou dizendo na questão da rapidez, lá, que lá se resolve e aqui não. Até dessa forma, porque a forma como são organizados os tribunais lá distingue do nosso. Às vezes, uma audiência preliminar resolve a questão, aquilo ali fez lei entre as partes, não se muda mais. Aqui nós temos instância sobre instância sobre instâncias, e principalmente a cultura popular de que aquilo, olha, eu estou demandando para vencer, né? Muito comum lá no escritório, a gente chega lá, o cliente senta lá para a gente e fala, não, eu quero ganhar, o que eu faço para ganhar? Fala, olha, ganhar não tem jeito, porque aqui você está errado, então vamos tentar regular para que seja atrás feito... do seu direito real, não é aí isso? A pessoa vai lá, vai no outro advogado e fala, não, aqui você vai ganhar, nós vamos ganhar 100%, não tem como perder e tal. Ele procura o discurso que ele é mais afável. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade demandista, né? E, por segunda ação que eu acho que seria muito salutar, seria que o Estado tivesse formas administrativas de resolver seus próprios problemas. Afinal, o poder parte do Estado. Eu acho que, administrativamente, muitas questões que o próprio Estado conduz à apreciação do Judiciário acabam emperrando o Judiciário na decisão do jurisdicionado propriamente. Vou fazer um intervalo bem rapidinho e encerrar aqui as perguntas finais com o doutor Otacílio. Se você quiser participar, é o tempo de você mandar uma pergunta. A gente volta em instantes. Finalzinho do programa de hoje, lembrando você que domingo tem reprise às 19h30. Reveja as outras edições do Jornal 360. São vários temas que causam impacto direto na nossa sociedade. Baixe o aplicativo da TV Postos e reveja os programas. Vou terminar, doutor, pedindo a leitura final do episódio da Bienal do final de semana, do vai e vem que aconteceu, das decisões jurídicas e dos desdobramentos. Qual a sua leitura final?
A leitura final, digamos assim, foi um marco de afirmação do Estado Democrático de Direito. Dia da independência, né? Foi uma afirmação e um sopro de esperança que o nosso Tribunal Constitucional realmente, quando invocado, ele pode decidir questões, ele pode trabalhar muito além de questões de lava-jato, de outras polêmicas que sempre estão estampadas aí nas nossas manchetes jornalísticas, mas, sobretudo, ele pode decidir com relação ao que realmente lhe compete, né? Afirmar e reafirmar as garantias constitucionais. Afinal, o Supremo Tribunal Federal ele só é invocado quando existe uma afronta aos preceitos constitucionais, seja ele através de uma lei que afronta a Constituição, ou seja através, conforme foi o caso, de uma ação do poder público. Então, eu acredito que, principalmente para nós juristas, isso aí representou a mais livre expressão do poder da nossa Corte Constitucional em refrear as ações do Estado, né? E as garantias constitucionais elas foram realmente defendidas, a liberdade de expressão, o princípio da igualdade, o princípio da liberdade de acesso à informação, eles foram mantidos, foram regidos, e como você lembrou no começo do programa, isso vai servir de inspiração para julgados futuros, embora não tenha sido a consolidação de uma jurisprudência nesse sentido. Espero que possa vir a acontecer. A reflexão que esse fato gerou, não só no meio jurídico, mas na nossa sociedade como um todo, não tenho dúvida de que vai deixar marcado o quanto é importante nós respeitarmos a liberdade de expressão, quanto é importante nós respeitarmos a liberdade de gênero, de opção sexual e, sobretudo, causar uma reflexão também, o conteúdo que está sendo veiculado aos nossos filhos e etc., cada um com as suas convicções, mas sempre eu acredito que todo tema que é capaz de despertar a reflexão da nossa sociedade é muito válido. E eu vou fazer aquele giro de notícia final para deixar você ainda mais informado. 60% dos americanos dizem que Trump não merece ser reeleito. CPMF derruba secretário e governo vai mudar cúpula da Receita. Poços de Caldas entra na categoria A do novo mapa do turismo brasileiro, divulgado pelo Ministério do Turismo. Em despedida no STF, Raquel Dodge pede ao tribunal que fique alerta a sinais contra a democracia. Raquel Dodge deixa a Procuradoria-Geral da República dia 17 e disse que esforço do século XXI é impedir que a democracia morra. Finalizando, concorda com ela, doutor? Concordo. E ela, no papel de Procuradora-Geral da República, sem dúvida, lutou demais pela preservação dos princípios democráticos. E isso aí é fundamental porque nós viemos de um período histórico muito repressivo, comum às ditaduras, e nossa democracia ainda é jovem. Nossa Constituição completou 30 anos ano passado e ainda vem sofrendo muitas transformações e adaptações e torcemos nós todos e trabalhamos nós todos pela sustentação dessa democracia, preservando sempre os princípios constitucionais. Sem dúvida, para que você possa ter seu direito de ir e vir, como eu disse no começo do programa, de pensar, de ler, de decidir o que você quer para a sua vida. A gente fica por aqui. Doutor, muito obrigado. Já deixo também o convite para que você volte outras vezes, para que a gente possa debater muitos assuntos e sempre levar informação a você que nos acompanha. Muito obrigada. Obrigado, agradeço mais uma vez e sempre que for solicitado, não tenha dúvida, comparecerei aqui. Para mim é um prazer. Meus cumprimentos também à doutora Leda, querida amiga de longa data. Deu uma aula aqui também, Nossa, fiquei não é impressionado aqui. Sou seu fã, Leda. Obrigado a todos. Muito bom ter toda essa informação aí para você. Agradeço mais uma vez à doutora Leda, que contribui imensamente com a gente para você rever o programa, o Jornal 360. Excelente final de semana para você. A gente se vê. Até lá.